O ruído, só para voltar então no livro, ela é a variabilidade desses julgamentos que deveriam ser idênticos, tá? Então é um pouquinho diferente a conceituação que o livro faz de viés e de ruído, tá? Agora, vou entrar em alguns exemplos que o livro dá mais especificamente de ruído, né? Então você tá com um problema de saúde e você vai até o seu médico. Você faz uma consulta e ele te fala, Walter, teu caso é cirúrgico, cara. Então não tem muito o que fazer, tá? E aí você pensa assim, poxa, será? Não dava pra resolver de outro jeito? Deixa eu consultar um outro médico que eu também respeito e gosto. Você vai lá no segundo médico, é o mesmo problema. Ele vai analisar as suas imagens, seus exames, vai avaliar a mesma coisa, você tá o mesmo problema, e esse médico B pode chegar e falar pra você, Walter, não é cirúrgico, tá? Dá pra resolver tratando dessa outra forma. Como que isso é possível, né? Como que o mesmo problema na mesma pessoa, que tem os mesmos antecedentes, os mesmos exames, por que tem essa variabilidade de julgamento, né, de um para outro? Imagina, dentro da medicina, você tem o campo da psiquiatria, que você tem que avaliar, né, assim, problemas mentais, uma pessoa, que não é como se você pudesse pegar lá, fazer um scan, né, na pessoa e ela te dá uma imagem de um problema mental, né, uma depressão, então, e aí que tem mais subjetividade, você imagina o quanto de variabilidade não tem num psiquiatra que chega e fala assim, olha, toma esse remédio aqui que seu dia a dia vai melhorar, versus um outro psiquiatra que fala, cara, tem que internar. Não resolve só tomando remédio. Então, por que tem essa variabilidade, né? Por que existem essas discrepâncias assim na medicina? O nosso mercado, que é o mercado financeiro, acontece ruído também. O que a gente tem no nosso mercado financeiro? Especialistas fazendo previsões o tempo todo. Então, você pega lá, vai ter uma reunião do Banco Central que vai determinar a taxa de juros. Aí os especialistas fazem análises, fazem estudos e falam, o Banco Central vai subir juros em tantos por cento. O outro especialista também fala, não, eu acho que não sobe tanto, eu acho que sobe um pouco menos. O outro especialista também vai falar, não, eu acho que não sobe nada. Então você tem, mesmo, existe ruído então nas áreas, às vezes mesmo entre os próprios especialistas de mercado tem ruído ali também, né? Tem o que eles acham que vai acontecer com base, né, nos estudos, nas análises. Então, previsões de especialistas são também ruidosas. Aliás, o Kahneman traz no livro um exemplo bem bacana de uma empresa desenvolvedora de softwares, que eles foram lá em fevereiro trazendo um projeto para essa desenvolvedora de software e só pediram para eles estimarem o tempo que demoraria para desenvolver aquele projeto, tá? E aí, lá em fevereiro, eles estimaram em X, tá? E aí, essa mesma empresa desenvolvedora de software foi consultada de novo em novembro, outro momento do tempo. E aí, a mesma equipe, a mesma empresa, foi lá e falou, não, a gente vai precisar de X mais 71% de tempo. Então, teve uma 71% de divergência da mesma empresa, mesma equipe, consultada em momentos diferentes, estimando o tempo de conclusão de um projeto. Então, tem ruído não só entre, né, empresas diferentes, especialistas diferentes, mas às vezes dentro da mesma equipe. Isso é interessante, né? Outro caso em que tem muito ruído, eu mencionei... Marceneiro, né? Oi? Marceneiro, veio na minha cabeça, porque o marceneiro Verdade. que fazia as coisas lá em casa, ele ganhou muito mais de 71%. Ele falou isso de 2 dias para 6 meses. Mas tudo bem. Ruído. Obras, de forma geral. É interessante você falar do marceneiro, porque obra, de forma geral, todo mundo que se envolve em obra, né, vai reformar a casa, nossa, sabe que o tempo estimado diverge muito do real, né? Ou às vezes até mesmo o estimado está bem fora. E a estimativa que um dá é bem diferente da estimativa que outra empresa dá. Tem muita divergência nisso também. Eu mencionei RH, né, em que você tem entrevistadores de emprego entrevistando candidato, né? Se você tem numa equipe de RH 3 pessoas, cada uma vai entrevistar o mesmo candidato, pode ser que as pessoas tenham opiniões divergentes sobre o mesmo candidato, né? E lembra que em entrevista de emprego, você tem que mandar um currículo, né? Então a pessoa tem que ter ali um mínimo atender os requisitos do currículo, da carga, da vaga, né, do cargo que está sendo exigido, mas mesmo nessa entrevista de emprego de um candidato que às vezes com as mesmas qualificações, né, que vai ser entrevistado por 3 pessoas diferentes, as 3 divergências de decisão, né? Você falou uma coisa interessante, está muito fresco na minha memória agora, porque agora faz o quê? 2 meses que a gente contratou mais uma posição muito importante na empresa e
o processo seletivo foi bastante longo para a gente Foi. conseguir essa contratação. Eu lembro que em um determinado momento eu tive que fazer algumas entrevistas com os candidatos e teve um determinado... E eu estava com pressa nessa posição e eu acabei fazendo muitas reuniões no mesmo dia. Então eu separei 2 dias e fiz, não sei quantas, um monte de reuniões. E eu percebi que as últimas reuniões do dia Sim. normalmente eram, mais rápidas. Aham. Depois eu fui ver que não era uma coincidência, eu estava cansado, eu não aguentava mais entregar aquele nível de intensidade nas entrevistas. Exato. A sorte que eram gravadas essas reuniões. Então eu consegui voltar nessas reuniões olha só. na parte da manhã para me certificar que eu tinha feito um bom julgamento. Que bacana, meu. E mudou completamente. Então, a pessoa que foi contratada não era a primeira nem a segunda pessoa dentro da última fase. Né? Ou seja, não foi tão bem na entrevista. E de repente eu falei, nossa, não, peraí, essa pessoa foi muito bem. Onde que eu tava com a cabeça de colocar essa pessoa em terceiro lugar, sendo que ela é a primeira? E teve uma mudança ali de postura. Então, eu acho que tem tudo a ver. Essa parte de ruído, né? Para você tomar decisões. É perfeito. Ó, que relato interessante. Porque você começou a perceber que o seu cansaço estava prejudicando a sua capacidade de avaliação, de fazer um julgamento mais correto ou mais preciso, né? Então você falou, pô, deixa eu revisitar isso aqui, que eu gastei menos tempo, fui menos intensa nas últimas do dia, e deixa eu dar uma segunda opinião agora que tá de manhã, agora que tá no dia seguinte, né? Deixa eu avaliar de novo.